Me perguntaram esses dias se nosso ministério celebra a ceia ainda, porque estão pregando na internet que a ceia era um ritual judaico. E eu digo, irmão, não existe de Gênesis a Malaquias uma única referência desta ceia ao qual Jesus instituiu. Havia muitas festas onde a mais conhecida era a festa da Páscoa. E preste atenção nesse texto. Esse texto por si só, ele já diria tudo para nós. Lucas 22:19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da... Está escrito aí assim, tá? Tá, né? Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Jesus está celebrando a festa exatamente chamada Páscoa, onde se comemorava a saída do povo hebreu do Egito, da escravidão. E era uma festa anual, uma festa de peregrinação, onde vinham pessoas de judeus e prosélitos de todas as partes do mundo greco-romano, para celebrar essa festa. Tinha que ser feita em Jerusalém. E ali Jesus, ele disse que desejou muito celebrar aquela última Páscoa com seus discípulos, porque, de acordo com a teologia comum, Jesus passou 3 anos e meio de ministério. Nesses 3 anos e meio de ministério, Jesus participou pelo menos de 3 Páscoas. E nessas 3 Páscoas, Jesus comeu a Páscoa exatamente como um judeu comum, naquela festa. Só que essa Páscoa, a última, e quando Jesus disse, essa última Páscoa convosco eu quero comer, porque de fato ela seria a última, não apenas de Jesus, mas da doutrina veterotestamentária, do Antigo Testamento. Seria a última Páscoa do Antigo Testamento, porque agora Cristo, a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, se entregaria na cruz por nós. Então, quando Jesus disse, queria muito comer essa Páscoa com vocês, seria a última, não seria apenas a última dele, seria a última de fato do vigor da lei. Só que ao comemorar aquela Páscoa com os discípulos, Jesus ele institui algo novo. Pelo menos é o que o texto de Lucas diz. Se nós estamos errados baseado nas palavras de Lucas, no Santo Evangelho. Agora, se tem alguns homens que preferem confiar em revelações extras, ou em interpretações mirabolantes, aí é um problema. Mas Jesus é claro em dizer, este aqui é o cálice da nova aliança no meu sangue. E o que é que ele tinha dito antes? Façam isso em minha memória. Ah, pastor, mas isso não está nos originais. Mas se nós formos para 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17, a gente vai ver Paulo dizendo a mesma coisa. Então o que é que nós estamos fazendo? Deixando a Bíblia interpretar a Bíblia. Nada melhor do que isso. Então, nas palavras do próprio Jesus, ele diz, façam isso em minha memória. Lá na frente, uns 20 e poucos anos depois, Paulo diz a mesma coisa para os coríntios. Então nós temos que observar mais atentamente. Só que agora Jesus ele fala
que é algo, uma obra feita no meu sangue, não mais no sangue de um cordeiro, de um ano, não mais no sangue de um animal, mas no sangue dele mesmo, do próprio Cristo, do próprio Messias, do próprio Filho de Deus. João Batista olhou para Jesus: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele seria o Cordeiro Pascal. E os discípulos até aqui por enquanto não estão entendendo. Mas aí alguém surge e diz: não, pastor, mas Jesus disse: façam isso em memória de mim, quer dizer, enquanto ele estava morto. Já que ele já ressuscitou, não podemos fazer mais em memória dele, porque ninguém faz algo em memória de alguém que está vivo, mas somente alguém que está morto. Não é isso que alguns dizem? Então, você está querendo me dizer que os apóstolos de Jesus, os 3 dias que Jesus passou no sepulcro, os apóstolos passaram 3 dias ceando, é isso? Que era em memória dele. Aí passaram 3 dias ceando, aí quando Jesus ressuscitou, eles pararam de cear? Não há um único registro na Bíblia, nem histórico, que os apóstolos tenham ceado durante os 3 dias que Jesus... Ceado, digo, nesse sentido, de fazer memória dele. Não há um único registro bíblico, nem histórico, em lugar nenhum, que os apóstolos tenham passado os 3 dias que Jesus passou no sepulcro, eles passaram 3 dias comendo pão e vinho, comendo pão e vinho, comendo pão e vinho, celebrando a ceia do Senhor. Eles só foram entender essas coisas depois que Jesus ressuscitou. Aí nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 11, no verso de número 17, estou dando a resposta. Os irmãos que me perguntaram, tem uns pregadores eloquentes na internet, uns homens poderosos em palavras, dizendo que não é mais para cear, que a ceia é um ritual judaico. Vamos lá aproximadamente uns 20, 25 anos depois de Cristo, numa região grega, composta por uma igreja composta por não judeus, e vamos ver o que é que está se passando lá naquela igreja em relação à ceia do Senhor. No verso de número 17, aonde ele pega do verso 2 até o verso 16, vai falar do uso do véu, que é outro problema, usa véu ou não usa, aquela coisa toda que depois a gente trata isso aí de novo, já tratamos uma vez, vamos tratar de novo, já faz tempo. Aí do verso 17 em diante, Paulo, ele continua, nós temos aqui uma epígrafe nesse texto, mas a epígrafe ela não está no original, o que está no original são os versículos na sequência, tá? Então no verso 17, Paulo termina o primeiro assunto do capítulo 11, que seria a questão do véu na igreja, o homem com cabelo curto, cabelo comprido, vai falar toda essa questão aí que não cabe, não importa para nós essa noite, e no verso 17 antes ele vai falar da ceia da igreja, que a igreja de Corinto estava celebrando, e ele fala assim: nisso porém que eu vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Que é isso, Paulo? Está dizendo que a gente se ajunta para pior, não para melhor, mas que se junta para quê? Que ajuntamento é esse? Para quê? Com que finalidade? Com que objetivo? Com que propósito? E por que está sendo para pior? Paulo começa dizendo isso. A gente faz as perguntas no texto. Juntamento? Para que esse juntamento? Qual a finalidade desse ajuntamento que Paulo está dizendo? Para que eles estavam se reunindo? E por que era para pior? Vamos entender. Porque, antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte acredito. Paulo está dizendo, eu estou dizendo que vocês estão se reunindo para pior, porque quando vocês estão se reunindo na igreja, eu fui informado que está tendo divisão entre vocês aí. Vocês não são um povo unido, vocês são um povo desunido. Por quê? Ele vai dizer, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, ou divisões, ou facções.
entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no meio de vocês. Pode, até interessante, é necessário que entre vocês apareçam partidos, para a gente ver realmente no meio desses partidos que surgem no meio da igreja, quem realmente são o verdadeiro povo de Deus. Então, ele continua: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, ou seja, mais português, quando vocês estão se reunindo no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. Logo, preste atenção, o ajuntamento que Paulo diz que estavam se reunindo para pior, era no objetivo, na intenção de celebrar a ceia do Senhor. Só que Paulo disse: vocês não estão fazendo correto, vocês não estão fazendo direito. Não, isso aí não é ceia do Senhor, não. É isso que Paulo está falando. Está correto aí, meu professor de exegese? Correto, né? Obrigado. Então, ele diz: vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, não. Embora vocês pensam que é, mas não é. Mas por que, Paulo? Poxa, Paulo, você está julgando a gente? Você está aí agora escrevendo essa carta julgando o rapaz? A gente está aqui reunido para celebrar a ceia do Senhor, você está dizendo que não é? Opa, peraí. 25 anos depois, aproximadamente, essas datas são aproximadas, mais ou menos um pouco, aí não importa a data que foi. 25 anos depois, lá na Europa, numa região grega, com gentio, gente que não é judeu, estão lá tentando celebrar a ceia do Senhor. Estão se reunindo para celebrar a ceia do Senhor. Só que Paulo diz: vocês estão fazendo errado. Estão fazendo completamente errado. Isso aí que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor, não, porque eu já ouvi falar como é que vocês estão fazendo. E por que não é? Vamos lá. Quando... peraí, vamos tomar onde é? 21, né? Porque ao comerdes cada um... Opa, tinha comida, peraí. Ao comerdes cada um... ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Paulo explicou. Por que, Paulo, que não é a ceia do Senhor? Porque quando vocês estão se reunindo para a ceia do Senhor, os que levam comida estão comendo sozinho, e os que não levam comida estão ficando sem nada. Está claro ou não está no texto aí? Foi eu que botei isso aí, não. Ele não fala simplesmente uma ceia. Ceia é janta. Mas Paulo fala ceia do Senhor. Que alguns chamam de Santa Ceia, não importa como é que chama, é a ceia do Senhor, se acabou essa conversa. É a Santa Ceia, é a ceia do Senhor, vixe, já caiu? Ok. É a ceia do Senhor, é a Santa Ceia, é a ceia do Senhor. E como é que eles estavam celebrando a ceia do Senhor lá? De uma forma um pouco diferente do que a gente faz atualmente. Lá não era só um pedacinho de pão, nem um copinho de vinho. Lá, pelo que o texto nos mostra, os irmãos levavam comida para um local onde eles iam se reunir, é isso? Levavam comida e levavam bebida, o vinho, tá? E lá eles se reuniam para comer a ceia do Senhor. A intenção era essa. Comer, se alegrar. Aí Paulo diz: vocês estão fazendo errado, porque os que levam comida estão comendo, os que não estão dando para os que não levam, os que levam comem, os que não levam ficam com os olhos buiagaiados, olhando os outros comer e não comem nada. E outra coisa também, Paulo reclama, e tem irmão aí saindo bebo dentro da igreja. Quer dizer então que esse danado desse vinho
Não era o tal do vinho sem fermento que os crentes dizem por aí não, né, irmão? Era, né? Como é que o cara vai se embriagar com vinho sem fermento? Tem irmão bebendo demais, rapaz. Os irmãos saindo de porre. Olha lá, se não tivesse irmão saindo no lombo de jumento, já que não tinha carrinho de mão naquela época. O certo Paulo diz, olha, tem gente aí, comendo, precipitadamente, não espera pelos outros, bando de mal educado, de desunido. E os outros levam o vinho, ao invés de repartir com os outros, toma o vinho sozinho e fica de porre. Então isso está errado. Isso aí não é ceia do Senhor não, rapaz. Isso aí não é ceia do Senhor não. Não é desse jeito que se celebra a ceia do Senhor. É isso que Paulo está falando, irmão. É isso que Paulo está dizendo. Pelo amor de Deus, povo da internet, escute a palavra de Deus, criatura. Deem ouvidos que está escrito. Para de dar ouvido a pregador só porque combate o sistema e fica com lero-lero por aí, rapaz. Não é todo mundo que combater o sistema, pronto, combate o sistema é homem de Deus. Nem sempre. Tem um monte de gente combatendo o sistema que não passa de outra herege também, introduzindo heresia pior do que a heresia do sistema. Então lá os irmãos levavam comida, sentava, comia, bebia, era festa. Está escrito ou não está? O problema aqui é porque não estava esperando uns pelos outros. Aí Paulo vai explicar. Ele diz assim: não tendes porventura casa para comer e beber? Ou seja, vocês estão aí com fome, comendo muito e bebendo vinho, até para ficar de porre. Vocês não têm a casa de vocês não, para vocês comerem e beberem lá? Ou seja, Paulo está querendo dizer o quê? Aqui não é para vocês comer só, aqui é para vocês comer e beber junto com os outros irmãos. É isso que ele está querendo dizer. Ficar com fome, não dá para esperar, come em casa. Está com sede, quer beber logo o vinho, bebe em casa. Aqui é para esperar uns pelos outros, aqui é todo mundo para mostrar união. Afinal de contas, a ceia do Senhor, ela celebra essas duas coisas. A união da igreja, que é o corpo, e não é o pão, mas é o corpo, e o perdão dos nossos pecados. Celebra não o Cristo morto, mas o que o Cristo fez por nós na sua morte, na sua ressurreição. Aí ele continua. Nisso aqui eu não louvo você, né? Vai para o verso 23. Porque o que eu recebi do Senhor, ou seja, olha, presta atenção. É como se Paulo agora dissesse o seguinte: olha, isso aí que vocês estão fazendo está errado. Não é deixar de celebrar a ceia do Senhor. A forma de celebrar a ceia do Senhor é desse jeito aqui, ó. O que eu recebi do Senhor sobre ceia do Senhor, é isso aqui que eu vou falar agora. É isso que Paulo está dizendo. O que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Opa, peraí, Paulo já tinha ensinado para eles como é que fazia a ceia. E mesmo assim eles estavam fazendo errado. O que eu recebi do Senhor sobre ceia, o que eu aprendi sobre ceia, que Jesus me ensinou, me revelou, me mostrou, eu já ensinei para vocês, e não é isso aí não. Então quer dizer, irmão, interessante, Paulo já tinha falado da ceia do Senhor lá para o pessoal de Corinto, olha. Por isso ele estava fazendo errado, porque eram teimosos, mas sabia fazer o certo. Mas aí continua. Por isso que eu recebi do Senhor é o que eu também já entreguei para vocês, o que eu ensinei para vocês, o que eu ministrei para vocês. Paulo fundou a igreja de Corinto. E como foi, Paulo, mesmo que você ensinou, que você recebeu sobre a ceia do Senhor e ensinou para nós? Como foi? O Senhor, continua lendo, verso 23, viu? Porque o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Está na tua Bíblia aí, Zazinho? Olha aí, Zazinho. Tá? Está na tua, Auricélio? Está na tua, Maicon? Então não está só na minha, não. Façam isso em memória de mim. Tem alguma Bíblia aí que não tem isso aí? Por gentileza, se não tiver, diga para mim aí. Façam isso em memória de mim. Tem alguma Bíblia que não tem isso? Todos, né? Vamos lá. Então Paulo está dizendo: o que eu aprendi sobre ser do Senhor, que eu recebi do próprio Jesus, já ensinei para vocês. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, partiu, deu aos seus discípulos e mandou fazer isso em memória dele.
Ou para lembrar a obra que ele fez por nós no Calvário. Verso 25. Por semelhante modo, Paulo continua explicando como é a ceia direito. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Mesma coisa que nós lemos lá em Lucas agora há pouco. Lucas 22. Esse cálice é a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Opa, peraí, está escrito também isso aí? Eu quero confirmação de vocês. Isso aqui é uma resposta para irmãos que estão atordoados. Vamos ler de novo, preste atenção. Final do verso 25, ó. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazam isso todas as vezes que beberdes em minha memória. Está escrito aí, irmã Socorro, assim? Está escrito, irmã Elisa, assim? Tá, Júnior? Tem alguém que não está escrito assim? Está tudo certinho? Então Paulo não somente recita o que o próprio Jesus falou, quando estava ceando com o discípulo, para fazer isso na memória dele, em memória dele, e a gente já entendeu que não foi durante os dias que ele estava no sepulcro, porque senão tinha sido 3 dias, os discípulos tinham feito, mas eles não fizeram enquanto Jesus estava morto, fizeram depois que ressuscitou, que foi Jesus abriu a mente deles para compreender o Evangelho, aí foi que eles começaram a fazer realmente tudo que tinha que ser feito. E aqui a igreja de Corinto está tentando fazer a ceia, mas estão fazendo do jeito errado, porque estão tudo ali desmantelado. E Paulo está ensinando para eles que tem que ser assim, ó, dividindo. Ora, o que é que Paulo está explicando aí? Que ele está dando passo a passo da ceia correta. Já mostrou a forma errada, agora ele mostra a forma correta. Ele diz: olha, Jesus orou, pegou o pão, partiu, deu a cada um, comeu sozinho, que ele não era guloso. Pegou o vinho também, deu para cada um, não tomou sozinho também, porque ele não era guloso, todo mundo bebeu ali. E mais, Jesus ainda mandou: façam isso em memória de mim. E disse também, na questão do cálice, que era o cálice do novo pacto, da nova aliança, dizendo que se há uma aliança nova, então não pode ter 2 alianças. Se há uma nova, a antiga, abolida, não, ela foi cumprida. Ela foi concluída, ela chegou à sua conclusão, ao seu fim. Ela apontava para um objetivo, ela era sombra de algo, ela era um tipo de algo, né? Quando o antítipo se manifestou, o tipo se cumpriu ali. É como uma sombra, que você está aqui na tua casa, de repente uma sombra entra aqui, a sombra é o tipo, né? E daqui a pouco a pessoa daquela sombra aparece, o antítipo. Pronto, a sombra aponta para algo, era a lei. A Páscoa, e tudo na lei apontava para algo. Agora ele diz: isso aqui é uma aliança nova, é um pacto novo. Logo aquela Páscoa lá, que os judeus celebravam passar, aquilo ali já se cumpriu, agora é algo novo. Agora é para celebrar, não é Páscoa, agora é para celebrar o novo pacto, a nova aliança no sangue de Cristo, não no cordeiro, não de animal. Está entendido até aí, igreja? Precisa desenhar? Por isso que eu acho bom ser matuto, porque todo menino entende o que eu falo. Pastor Jadel, eu gosto quando o senhor está falando, porque o senhor fala simples, matuto, errado, as palavras erradas para um modo, para o quê, mas nós entendemos. Eu digo: pois, legal, eu gosto é assim. Então, filho, depois dessa aqui, se não entender, meu filho, eu vou dizer uma coisa para ti: desiste, tá bom? Se não entender, meu filho, vai lá seguir lá os homens lá que você quiser acreditar. Mas vamos lá. Então, e diz: todas as vezes que vocês beberem minha memória, porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele... Ah, pastor, então Jesus já veio. Quem disse que Jesus já veio? Jesus passou 3 dias no sepulcro, quando Ele ressuscitou, você nem tinha ido ainda, meu filho.
Não, quando Jesus ressuscitou, ele veio. Mentira, ele não tinha ainda. Quando a Maria Madalena chegou perto dele, mestre, não toque em mim não, Maria. Eu ainda não subi para o meu pai. Foi ou não foi assim? Então, se ele não subiu, como é que ele já veio? Os 3 dias de Jesus no sepulcro, quando ele ressuscitou, não quer dizer que ele já veio, não, meu irmão. Ele tão somente ressuscitou para poder depois subir ao pai. Agora sim, nós estamos esperando ele voltar. Então, se a ordem, façam isso, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, vocês estão anunciando a obra que Cristo realizou na sua morte até que Ele venha. Jesus já veio, sim ou não? Não. Então significa o quê? Que eu tenho que continuar. A ordem é até que Ele venha. Está escrito aí ou não está, irmão? Vamos ler de novo, Que o povo teimoso, meu irmão, ainda vai ter uns atordoados. Você vai ver. Olha quando terminar a transmissão aqui, vai ver esse vídeo gravado. Olha os comentários embaixo. O quanto de gente lá me chamando de herege. Olha depois, vai. Vai ter um monte lá me chamando de herege, de pregador da lei. Não é que eu estou confundindo a lei com a graça. Meu irmão, nós estamos fazendo aqui uma distinção claríssima de lei e graça. Completamente clara. Sem confusão. Então, verso 26, porque todas as vezes que vocês comem este pão e bebem este vinho, esse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, não é que um pedaço de pão anuncia a morte de Jesus. Quando eu estou comendo pão lá em casa, pastor, eu não mais comer pão na padaria não, que eu estou anunciando a morte de Jesus, que Ele falou que toda vez que eu comesse pão, estava anunciando a morte dele. Não é isso? E toda vez também, pastor, que eu tomo um cálice de vinho, também não vou mais tomar não, porque quando eu tomo lá em casa um cálice de vinho, eu estou anunciando a morte de Jesus, não vou mais tomar não. Não é isso que ele está falando. Observe, irmão, o contexto que vem falando de um ajuntamento, de uma reunião com uma finalidade, com um propósito, com um objetivo. Então este pão e este cálice que ele está falando daquilo que era celebrado naquele ajuntamento, naquela reunião. Você pode comer pão à vontade na padaria, só toma cuidado para não engordar. Eu ganhei 8 quilos na pandemia, meu Jesus, esse negócio para não sair mais. Parece que pregaram foi com o super bonde. Misericórdia. O caba vai andando, perde 8 quilos, parece que volta achando os 8 quilos que perdeu. Jesus amado. Mas enfim. Então só toma cuidado para não engordar, mas pão você pode comer à vontade. Não? O vinho eu não vou dizer não, porque senão você vai. Deixa quieto. Toma aquele lá, Então, ele mandou fazer isso todas as vezes. Come todas as vezes que comeste ele está definindo este pão. Não é esse pão qualquer, este pão, o pão daquela reunião, aquele momento, aquele propósito de um ajuntamento. Propósito daquela reunião. Aquela reunião está sendo feita com o propósito de realizar a ceia do Senhor. Então, a comida que está sendo comida naquela reunião, o vinho que está sendo bebido naquela reunião, é com o objetivo de anunciar a morte de Cristo. Ou seja, o que Ele fez por nós na sua morte, até que Ele volte para nos levar para junto dEle e cumprir essa ceia novamente no reino de Deus. Foi o que Ele disse em Mateus 26. E em Marcos também, eu não me lembro, capítulo 14, que ele fala da ceia, eu não beberei mais o fruto da videira, até aquele dia que eu beberei novamente convosco no reino de meu Pai. Aí isso aqui vai se cumprir depois nas bodas do Cordeiro. Mas por enquanto nós vamos continuar fazendo. Agora, irmão, deixa eu pregar direitinho aqui. O grande problema é que a igreja evangélica, ela acha o seguinte: este pão é sagrado e este vinho é sagrado. Irmão, se você está em pecado, não coma, porque o bicho-papão vai lhe pegar. Eu digo, se quem pecou não pode comer, então eu mesmo vou ser o primeiro que não vai comer, porque eu pequei hoje. Quem mais pecou hoje aí? Por isso que eu gosto desses crentes aqui. Diz-me, bando de pecadores, pecaram.
Aí chega, quem pecou não come, que senão vai ser condenado. Então ninguém vai comer, ninguém vai tomar, todo mundo pecou. Então deixa aí, pastor, opa, deixa esse negócio aí, Deus me livre. Cruz credo, bengalou 3 vezes. Esse é o problema. O outro problema da igreja evangélica é o seguinte: esse pão é santo, esse vinho é santo. Opa, irmão, obreiros, quando termina a Santa Ceia, fica 40 obreiros arrodeando, protegendo o pão que sobrou. Protegendo o pão que sobrou. Fica lá rodeando, ninguém pode pegar. Aí chega outro, entra no meio dos 40, com a sacolinha, bota tudo dentro, vai lá no quintal e toca fogo. Eita, ninguém pode pegar nisso aqui, é santo. Santo, criatura, é tu, igreja do Senhor. Isso aqui é só pão, meu filho. Isso aqui é só vinho. Isso aqui não é santo, não. Isso aí é catolicismo puro, né? O catolicismo diz o quê? Que quando o sacerdote, né? Que já começa errado aí, sacerdote. Mas quando o sacerdote pega o pão e consagra ele se torna o corpo de Cristo. Aí chama de quê? De transubstanciação. Boto na boca, estou comendo literalmente o corpo de Cristo. E estou bebendo realmente sangue de Cristo. E não é. Aí por isso que vem os obreiros, protege, quando termina, o outro vem, bota na sacola e joga no mato, para o menino não pegar. Porque senão é pecado. Eu mesmo era desses aí. Jesus amado. Esse é o problema. Essa mistificação. É por isso, né, que surgem grupos que ficam combatendo, porque de fato a igreja está entendendo errado. A gente sabe, já deu um estudo aqui, está até lá no canal, sobre a ceia. O pensamento de Lutero sobre isso aqui. O Lutero disse: não, os católicos estão errados, ele não transforma em carne nem em vinho, não, mas espiritualmente Jesus está nesse pão e Jesus está nesse vinho. Isso aí é espiritismo, Lutero. Jesus não está nesse pão nem nesse vinho, não, meu filho. Aí chegou o Zwinglio, meu irmão, graças a Deus resolveu o problema. Ele disse: não, Lutero, Jesus não está aqui não, homem, nesse pão nem nesse vinho, nem espiritualmente não. Isso aqui é símbolo, simbologia, elementos simbólicos para fazer a memória. Opa! Palmas para o camarada Zwinglio. Mas por que a igreja insiste em fazer errado ainda? Aí os outros vêm, né? Não é para comer a ceia, não era só um bocado de pão e um copinho de vinho, não. Eu sei, abestado, que não era. Não sei o que, Meu filho, pois faça o seguinte, pois comemore do jeito que você quiser. Você quer comer o que na ceia aí, na sua ceia? Quer comer cabrito assado? Coma. O importante da ceia, querido, escute, não é o que se come. Você acha que o importante da ceia é o que se come? Se nós acharmos que o importante da ceia é o que se come, nós vamos tornar tão legalistas quanto qualquer outro. O importante da ceia não é o que se come, é a finalidade a qual ela é realizada. É o fim ao qual ela é feita, o propósito para o qual ela é feita. E qual é? Celebrar a unidade da igreja, que é o corpo de Cristo, e comemorar a obra que Cristo fez por nós no Calvário, remissão dos pecados. Esse é o propósito, esse é o objetivo, esse é o grande alvo da ceia do Senhor. Esse é um momento de festa, irmão. Tudo que era crente naquela reunião, o pastor não ficava lá: ei, irmão, eu vi você sem camisa lá. Não, eu vi você sem camisa. Isso é hoje não, estava sem camisa lá na calçada de casa. E você, irmão, que falou para mim que brigou com a mulher de ontem, vai também cear não, tá? Não pode cear também não. O pastor não ficava com essas besteiras lá não, meu irmão. Com essas baboseiras não. Era um momento de festa, de alegria, de festejo da igreja, celebrando a unidade. Nós somos o corpo,
Ele é o cabeça, celebrando o perdão dos pecados, que nós não podíamos alcançar nem o perdão de nenhum pecado nosso. Lembra da parábola do credor incompassivo? Estava devendo não sei quantos milhões de denários, não sei quantos milhões de dias de serviço. Se ele vivesse 1000 anos não dava para pagar. E Jesus já exagerou mesmo ali, para poder mostrar que o quanto o homem é pecador diante de Deus. E Deus perdoou a dívida dele toda. Você vendesse o que você tem, fosse morar embaixo da ponte, passasse o resto da vida dando chicotado no espinhaço e de joelho em cima de caroço de milho, você continuava sendo pecador do mesmo jeito e ia para o inferno do mesmo jeito. Não ia perdoar um pecado só. Mas ele resolveu o problema. Morreu na cruz, nos deu o dom para crer, e quando passamos a crer, ele nos declara justificados. Pecadores, justificados. Culpados, mas declarados justos pelo próprio Deus. E quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Eita! Enfim, vamos lá. Então, meu irmão, se eu parasse aqui, já estava bom demais. Para mim, o culto todinho, esse verso 26 aqui já resolvia tudo. Todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos embora. Não pensei mais ficar aqui hoje não. Terminou. Está resolvido. Paulo está dizendo que nós devemos continuar celebrando a ceia do Senhor até que Ele venha. Ele não voltou ainda. Aí suja aí vem a turma lá, eu esqueci. A turma dizer: não, pastor, ele voltou no ano 70. Engraçado, nem um historiador escreveu sobre isso. Nós vimos no céu, nas nuvens do céu, em resplendor em glória a Jesus, os mortos ressuscitaram, alguns vivos sumiram, nós ficamos tudo atordoados, sem saber o que estava acontecendo. Alguns dizem que eles falavam de um tal do arrebatamento. Nem um historiador escreveu isso. Só apareceu na cabeça de uns crentes aí de um tempo para cá, esse negócio. Confundir o juízo de Deus sobre Israel do ano 70 com a volta de Jesus. Por isso, aquele que come e comer o pão, verso 27, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu, culpado do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, e do sangue do Senhor, do sangue que redime o homem, será culpado pela morte do próprio Cristo. Quem comeu pão e bebeu o vinho indignamente. O que é comer o pão e beber o vinho indignamente? Comer o pão e beber o vinho indignamente tá no meio da igreja, fazer parte da ceia do Senhor, como se fosse igreja, mas sem ser igreja. O Judas falou disso, irmão. O irmão Judas, o irmão do Senhor Jesus, que escreveu a carta, ele disse: eles são nuvens sem águas, levadas pelo vento, manchas em vossas festas de fraternidade. Eles se passam por um de vós, se passam por homens e mulheres de Deus, estão no meio de vós, comendo a ceia de vós, mas estão comendo para a própria condenação deles. Vixe, pastor, quer dizer que se eu comer esse pão e esse vinho, e eu sair de casa brigado com a mulher, eu vou perder minha salvação, vou para o inferno? Nunca acabei de explicar, criatura, que não é isso. Onde é que um pedaço de pão desse vai levar ninguém para o inferno? Ele está falando disso, irmãos. Pessoas que não são convertidas, que não tiveram encontro com Cristo, e que não são aquelas pessoas enganadas, porque tem gente que é enganada, que acha que se converteu, coração sincero, mas não se converteu ainda. Mas não é dessa pessoa que ele está falando de gente maliciosa mesmo, astuciosa, no meio da igreja, que entra por ali para se passar por um de nós. Isso era só o que tinha no tempo de Paulo. Judeus
fingindo uma conversão para se introduzir dentro da igreja e disseminar a deturpação doutrinária. Outros lá, gentios também, que seguia a doutrina dos gnósticos. E tantos outros lá, meu, entrando no meio da igreja, se filtrando no meio da igreja, para se passar por um. Paulo fala até disso lá para Tito, quando ele manda dar os critérios para consagrar os pastores, os bispos e os diáconos. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância, convém calar-lhes a boca. Os Judas, aliás, Judas não, o macumbeiro lá o Simão, de Atos 8, lá de cidade de Samaria, da região de Samaria, ouviu a pregação de Filipe, se batizou-se, participava dos cultos com os irmãos, com certeza de muitas ceias, porque era todo domingo. Quando Pedro e João chegam lá, ele diz: ei, eu quero esse dom aí, quanto é? Eu pago. Na linguagem bem cearense, Pedro diz: pega o teu dinheiro e vai para o inferno com ele, porque o dom de Deus não é mercadoria para se vender. E Pedro diz mais, mas João, eu estou vendo que o seu coração não é reto diante de Deus, está em fel de amargura, em lar de iniquidade. Em outras palavras, eu estou vendo, criatura, que tu se batizou, mas tu nem convertido é. Malicioso dentro da igreja. Aquilo que o Pedro falou, 1 Pedro capítulo 3, capítulo 3, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dorme. 2 Pedro 2, verso 3, valeu. 2 Pedro 2, verso 3, é disso aí. Sinto no meio da igreja, o negócio deles é dinheiro, fazer do povo de Deus negócio, maliciosamente, astuciosamente. Paulo vai falar 2 vezes, 1 Coríntios, dos falsificadores da palavra. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Já tinha gente lá falsificando a palavra de Deus maliciosamente. Paulo vai falar do Himeneu e Fileto. Será? A ressurreição já aconteceu, o arrebatamento já aconteceu, Jesus já voltou. E Paulo diz: perverter a fé de alguns. Gente maliciosa no meio da igreja, que não é convertido, que não é igreja, que não é membro do corpo, que se passa. E Paulo diz para eles: então esse aí que come indignamente, então antes de comer, examine-se o homem a si mesmo. Olhe se você é crente de verdade. Olhe se você nasceu de novo. Não é se você cometeu um deslize, um escorrego, não, olhe se você se converteu de verdade. Olhe se você nasceu de novo. Examine-se o homem a si mesmo, e veja se você de fato é regenerado, se você é nascido de novo, se você realmente é crente. E isso todo crente tem convicção, o crente verdadeiro. Eu preguei outro dia, tanto aqui como no canal, como saber se eu sou um crente salvo de verdade. Está lá, né? O teste da salvação, o maior de todos. Para mim, aquele é o maior de todos, não tem nem conversa. O crente que quiser saber se está salvo, está lá a explicação. Ali, meu irmão, você vai ter certeza. Se você é ou você não é. Então, examine-se o homem a si mesmo. Após examinar-se, aí então assim coma do pão e beba do cálice. Aí sim, aí você pode participar da reunião numa boa, desse ajuntamento solene que celebra a morte e a ressurreição do Senhor. Depois de se examinar a si mesmo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer o quê? Que ele vem falando do contexto? A ceia do... Nós não podemos pegar esse versículo isolado, nós estamos dentro de um contexto. Então, estamos. O contexto começou, nem me lembro qual versículo, 17? O contexto começou no verso 17.
E aqui ele já tinha dito: olha, vocês estão fazendo aí, né? Isso aí não é ceia do Senhor, não. A ceia do Senhor, pelo que eu sei, é isso aqui, ó. Recebi do Senhor, ele foi traído, pegou, na noite que ele foi traído, pegou o pão, pegou o vinho, partiu, deu para cada um comer. Então, quando você se examinar a si mesmo e tal, e toda essa coisa toda que eu falei agora há pouco, aí ele diz: quando vos reunir para comer a ceia do Senhor, esperai uns. Vai lá, o verso de número 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, espere uns pelos outros. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo: então a ceia do Senhor correta é essa aqui. Vocês não querem celebrar a ceia do Senhor? Isso aí não é a ceia do Senhor, não. A ceia do Senhor é isso aqui: o Senhor partiu o pão, o vinho, deu para o seu discípulo, comendo, bebendo, diz: faça isso em minha memória, faça memória de mim, até que ele venha. Então, quando vocês se reunirem para comer, comam, examine-se a si mesmo, aí sim você coma a ceia do Senhor, e espere uns pelos outros. Essa é a forma correta. Acabou-se. É fácil de entender, irmão. O povo é que faz confusão. Não tenho dificuldade nenhuma de entender isso aqui. Sim, pois, irmão, não se reúnam mais para celebrar a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor não existe. Era a Páscoa do Antigo Testamento. Nós não estamos mais no Antigo Testamento. Foi isso que ele disse no verso 33? Quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, vocês estão errados, porque a ceia do Senhor não existe mais. Aquilo era a Páscoa, não tem mais que celebrar a ceia do Senhor. É isso que ele falou? Não. Então, quando vocês se reunirem para comer, então vocês esperam uns pelos outros. Ou seja, então vocês podem sim celebrar a ceia e até devem. Agora façam da forma correta: esperem uns pelos outros. É isso que ele está falando. Se alguém tiver fome, aí volta a lembrar dos comilão. Se alguém tiver fome, come em casa. Achei com a barriguinha forrada para não precisar comer na frente dos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às outras coisas, eu as ordenarei quando eu for ter convosco. Não entendeu? Então, meus pêsames. Lamento. Se você não consegue crer na Bíblia, filho, quer crer em conversa de homem, então pronto. Então, resumindo, o que é que ficou claro para nós? Celebra ou não celebra a ceia do Senhor? Sim ou não? Sim. Então pronto. Por quê, pastor? Porque está escrito, nós acabamos de interpretar o texto da forma correta, que ele tem que ser interpretado. Ah, mas os católicos celebram a ceia do Senhor. Os testemunhos de Jeová também celebram. O povo lá da Universal também celebra. E o que é que tem? E qual é o problema? Só porque eles são heréticos e seitas, quer dizer que tudo que eles fazem está errado? Não. Tem coisas que até mesmo a mais deturpada das seitas crê corretamente, mas isso não quer dizer que elas são uma igreja correta, certa, bíblica, só porque crê num ponto correto, e o resto está tudo desmantelado. E também não quer dizer que eu tenho que ir contra tudo que eles fazem, eu tenho que ir contra tudo que é heresia e deturpação. Mas tem coisa que está na Bíblia que eles fazem certo, então está certo, acabou essa história. Ou você está igual a oposição burra que tem no Brasil, dos políticos, oposição política burra. É porque nós temos uma posição aí que só a graça de Deus, só a graça de Deus. Eles, para começar a oposição política brasileira, tomam coisa pessoal. É o meu partido contra o partido do governante. Eu vou botar para quebrar nele, para ele fazer uma má administração, para o povo não eleger ele na outra e nós ganhar. Isso é burrice. Isso é burrice. E mais burra ainda depois é quem vota no camarada. Aí eu lembro do velho ditado que eu aprendi lá no interior, desde o começo do mundo. Se o cabo errar uma vez, tudo bem, mas é tolerado. Se errar a segunda vez, quem não erra duas vezes? Se errar 3 ou mais, pode botar uma cangaia, que é um jumento, com certeza de nascimento. Desse jeito nós aprendemos no interior. Mas enfim, não tem nada a ver com política aqui hoje. Então, irmão, está entendido aí, né?